E aí pessoal, estamos iniciando nossa primeira videoaula do canal OpenStudy. E eu quero agradecer a sua participação, agradecer a sua visualização. Por favor, se inscreva. E para essa primeira playlist, vamos falar sobre C# 6.0 com Visual Studio 2015. Então vamos iniciar do nível básico até o nível avançado. Espero que todos gostem. Não se esqueça de compartilhar, de indicar para os amigos, comentar o vídeo e dar o seu feedback. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula aí, para não ficar uma aula muito maçante, uma aula muito longa. Enfim, para essa aula aqui, a gente preparou qual material? Preparamos um material introdutório à matéria, um material introdutório à linguagem, introdutório à ideia que estaremos utilizando. Enfim, espero que vocês não fique uma aula muito corrida, mas eu não gosto de aulas longas, então vamos iniciar. A linguagem C# está integrada no mais reconhecido e emblemático parquet de ferramentas de desenvolvimento da Microsoft, que é o nosso Visual Studio, que é a nossa IDE. Parquet é um pacote ou módulo, sendo um componente de software para a realização de uma coisa particular. O Windows permite qualquer programador, através de uma linguagem, desenvolver aplicações com interface. Essa funcionalidade é designada por GDI, sendo responsável por tarefas básicas como desenhar linhas, curvas, tipos de letra, providenciando todo um API específico para a execução dessas operações. Quando você ouvir sempre o tema API, é sempre legal você já saber o que é. A API nada mais é do que uma interface de programação de aplicativos. Consiste num conjunto de funções específicas do sistema operativo, acessível através de qualquer linguagem de programação. Independente da linguagem, a API ela vai existir. Então, nunca ache que uma API é particular de uma linguagem. Ela é acessível por qualquer linguagem. A parte invisível de qualquer aplicação, seja ela formulário, caixa de diálogos, botões, menus, barra de ferramentas, imagens, entre tantas outras, é implementada pela interface da própria linguagem visual, a que o programador recorre através do seu IDE. O que é o meu IDE? O que é o meu Visual Studio? Meu Visual Studio é uma IDE. E o que é minha IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado. É um programa de computador que une características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, com o objetivo de agilizar este processo. Geralmente, os IDE une técnica de RAD, que consiste em permitir que os programadores obtenham um aproveitamento maior, desenvolvendo o código de programação com maior rapidez. Por quê? Porque você tem tudo ali. Então, quando você tem um ambiente de desenvolvimento no qual ele tenta agilizar as coisas, o programador ele não precisa buscar as coisas, ele está ali, tá para ele, acessível para ele. A linguagem é responsável por quê, então? Se eu tenho meu IDE, eu tenho meu GDI responsável por acender essas telas, por desenhar essas minhas linhas, eu tenho um programador que utiliza do meu IDE para inserir os códigos, e minha linguagem? A minha linguagem é responsável por acender ao meu GDI e criar os objetos que o programador solicita através do meu IDE, mostrando o editor de código do Visual Studio. O meu GDI, para aqueles que não sabem o que é minha interface de dispositivo gráfico. É o padrão do sistema operativo Windows, utilizado para representar objetos gráficos e transmiti-los para dispositivos de saída, tais como monitores e impressoras. Enfim, em resumo, a programação em ambientes gráficos processa segundo o diagrama de blocos, que eu tentei representar aqui, no qual eu tenho aqui o programador, que vai ser responsável, eu tenho uma ideia aqui, então eu tenho o meu programador, que vai ser responsável por inserir o meu código no meu Visual Studio, que vai ser utilizada a linguagem C# 6.0, no qual, quando vai ser transmitido para o meu GDI, que é responsável por fazer as linhas, as curvas da minha tela, e o meu GDI vai retornar para o meu C# 6.0, que vai ser visível para o meu programador na IDE. O meu GDI vai sempre utilizar as saídas do computador, que sejam impressoras, monitores, telas, enfim. Continuando aqui, eu espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado muito rápido aqui a explicação aqui dessa parte aqui. Quando surgiu o meu C# 6.0? O surgimento foi em 2000, onde teve seu projeto iniciado, no qual a linguagem Q, C-like Object Oriented Language, teve seu desenvolvimento iniciado em 1999. Por que a linguagem Q foi referenciada aqui? Porque antes do C# ser conhecido, ser chamado de C#,
Era uma linguagem chamada CU, C-like Object Oriented Language. Era essa linguagem que foi iniciado seu processo em 1999. E o C# surgiu em 2000, que era essa linguagem, mas ele foi renomeado, foi chamado mais tarde por C#. E por que houve a necessidade do C# 6.0? A Microsoft precisava de uma linguagem simples, robusta, orientada a objeto, fortemente tipada e altamente escalável, a fim de permitir que uma mesma aplicação possa ser executada com diversos dispositivos de hardware, independente desses serem PCs, handhelds ou qualquer outro dispositivo móvel. Com isso, a Microsoft anunciou a iniciativa .NET, e a linguagem C# estava junto com a iniciativa.NET. Por isso que temos integrado isso. Então, a linguagem C# surgiu neste momento. Surgiu em 2000, a partir da linguagem CU, que é a C-like Object Oriented Language. E por que surgiu? Porque a Microsoft precisava dessa linguagem robusta, orientada a objeto, fortemente tipado. Então, quando alguém te perguntar por que utilizar C#, você vai saber responder isso. Quando surgiu, por que utilizar, qual o potencial da minha linguagem, enfim. C# é uma linguagem fácil de aprender e de usar, robusta, com boa performance e muito poderosa, como a gente disse. Ela é robusta, ela é altamente escalável, ela tem bastante coisa. Você pode desenvolver qualquer tipo de sistema, desde Windows Form, Web Form, Mobile, graças a essas características. Podemos utilizar em todos os cenários, seja em aplicações nas pequenas empresas ou grandes empresas. Difícil é saber onde não podemos aplicar o C#. Claro que não estamos descendo o nível de programação. Claro que não vamos trocar e vamos falar que C# serve para tudo. Porque cada linguagem tem sua especialidade. Cada linguagem tem seu fim. Então não vamos querer levar o C# para todos os patamares. Mas enfim, e qual versão estamos do C#? Estamos no 6.0. Podemos ver que iniciou na 1.0, 2.0 e cada versão desse lançamento aí do C# teve uma mudança. Vamos também conhecer essas mudanças. Vamos saber o que o C# 6.0 trouxe de novo. Nessa playlist, vamos utilizar do novo do C# 6.0. Sempre o novo. Não vamos buscar os conceitos do 5, do 4, do 3, do 2, nem do 1. Claro que conceitos destes estão presentes no 6.0. Mas vamos sempre buscar o que do 6 veio para modificar do 3, do 2, do 1, que foi implementado de novo do 6. Vamos utilizar isso. Mas enfim. E qual vai ser a nossa ferramenta de desenvolvimento? A ferramenta é aquela que foi dita logo no início. É o Visual Studio, nossa IDE. Vamos utilizar o Visual Studio Community 2015, porque ele é um ambiente de desenvolvimento integrado da Microsoft, que permite criar aplicativos para web, desktop, mobile. A Microsoft, que é o Visual Studio, a Microsoft Visual Studio.NET, é uma ferramenta de desenvolvimento que surgiu no final de 2001. O seu surgimento revolucionou a maneira de se programar, principalmente para web e dispositivos móveis, por ser uma ferramenta que facilitou o que antes era mais complexo de fazer. O Microsoft Visual Studio é um pacote de programa da Microsoft para desenvolvimento de software, especialmente dedicado ao .NET Framework e as linguagens Visual Basic, C, C++, C#, J#. Também é um grande produto de desenvolvimento na área de web, usando a plataforma de ASP.NET. As linguagens com maior frequência nessa plataforma são VBNet, que é o Visual Basic.NET, e o C#. Então, esse vai ser o nosso programa que vamos utilizar para desenvolver. Enfim, e o que precisa para ser um brilhante programador? Eu listei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, aprender a falar o inglês. É essencial você aprender a falar o inglês. Se você não sabe falar em inglês, pelo menos a leitura você tem que ter. Por quê, Gabriel? A boa documentação está em inglês. Mas não existe documentação boa em português? Existe. Mas sempre a maioria das coisas novas estão em inglês. Porque é uma linguagem universal. Então, a maioria das documentações que você vai chegar a procurar, ela vai estar em inglês. Então é bom você ter já essa facilidade com o inglês. Segundo, leia, estude, crie rotina de estudo. As pessoas querem aprender e não cria rotina de estudo. Não lê, não estuda, mas quer aprender a programar. Não é assim que aprende. Você tem que se programar, tem que ler, tem que estudar. Terceiro ponto, pratique muito programando.
Não adianta você só ler, estudar e criar rotina se você não pratica o que você lê. Então você sempre tem que estar o quê? Praticando essa leitura. 4. Aprenda os padrões de desenvolvimento. Os padrões de desenvolvimento, você sempre tem que estar assim, relacionado com sua programação. Não adianta você programar de qualquer jeito. Às vezes os maiores problemas, os maiores erros de programação, quando você bota no padrão, você já identifica facilmente aquilo. Ou quando você quer inserir alguma coisa, então você facilmente insere, porque tem um padrão de desenvolvimento. 5. Estimule sua imaginação, seja criativo. Não adianta você querer aprender da forma que todo mundo aprende. Você que tem que conhecer você mesmo, você que tem que estimular você mesmo, você que tem que ser criativo para você buscar o conhecimento. O sexto ele anda com o quinto, que é qual? Seja versátil, a versatilidade tem que estar na hora de você utilizar sua imaginação e ser criativo, na hora de você criar uma rotina e na hora de você praticar o que você leu, o que você estudou. E o sétimo, que eu estou lembrado agora, é você sempre estar atualizado. Todo programador, seja ele brilhante, bom, excelente, você tem que estar atualizado. Não existe programador que está desatualizado. Ele sempre tem que estar buscando estar atualizado. Enfim, essa foi nossa aula introdutória, no qual nós vimos o que é o C#, quando surgiu, qual o potencial, qual é a ferramenta que vamos utilizar, o que tem de bom nessa ferramenta que vamos utilizar, o que é uma IDE, o que é uma GDI, o que é uma API, o que é um parquejo. Então a gente entendeu tudo isso. Então é importante o programador ter esse conhecimento da ferramenta do que ele está utilizando. Não adianta o cara só saber programar. Ele tem que conhecer o que ele está utilizando. Essa é a proposta do UpStudy. É sempre buscar o novo, o diferente, o que não está explorado, mas não esquecendo o que? Do seu conceito. Nós sempre vamos introduzir o conceito para a pessoa. Não vou querer fazer um programador só para linha de código. O programador ele vai saber quando ele executa o código o que ocorre por trás. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula, uma videoaula introdutória. Desculpe pela demora, desculpa pela correria, pela rapidez. Eu espero que nas próximas videoaulas tenha mais tempo, não que ultrapasse esse tempo de 11, de 15, de 10 minutos, mas que seja uma aula mais dinâmica. E eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês comentem. Eu espero o feedback de vocês, comentários, seja eles positivo ou negativo, eu espero eles. E tem um fórum, eu vou deixar o link na descrição para o download da ferramenta. Eu vou deixar o link na descrição para curtir o nosso fórum. No nosso fórum vai ter o quê? Uma lista de perguntas para essa nossa aula. Cada aula postada vai ter perguntas no fórum. Temos página no Facebook, no Google+, no qual vamos estar postando as nossas novidades. Vamos estar postando sempre as nossas videoaulas também, compartilhando lá. E sempre postando as coisas novas. E eu espero que o nosso canal venha crescer e venha ajudar você, que venha ser uma bênção para a sua vida. Enfim, muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia, tenha uma boa noite. Eu não sei qual hora você vai estar assistindo essa videoaula, mas enfim, eu espero que essa aula seja uma bênção para vocês. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.